Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Elber, sou professor do WM Concursos. Sejam todos muito bem-vindos. Sou formado em Direitos, tenho pós-graduações e mestre em Direitos Fundamentais, né? Hoje nós vamos passar aqui para tratar de dois temas importantes na sua prova. Aquele que está estudando para a Polícia Penal de Minas Gerais tem que saber, né? Nós vamos trabalhar hoje a Lei 72/10 de 84, Lei de Execução Penal, em dois artigos que, sem sombra de dúvida, vão cair na tua prova. O artigo 52, que trata do RDD, o Regime Disciplinar Diferenciado, e também o 112. Professor, o que é esse 112? Progressão de regime. Olha que interessante, progressão de regime. Por que eu estou falando que esses dois artigos eles vão cair na prova agora nesse próximo concurso? Porque eles tiveram alterações pelo pacote anticrime, né, pela Lei 13.964 de 2019. Ou seja, houve uma alteração no ordenamento jurídico que alterou a Lei de Execução Penal, o Código Penal, o Código de Processo Penal, né, e demais legislações extravagantes. Então, esses dois pontos, né, que foram alterados pela Lei 72/10 de 84 são pontos importantes, relevantes para o cumprimento de pena no sistema prisional. Lógico, né, tem que ser bem discutido, e foi bem discutido no ordenamento jurídico, e os doutrinadores, né, acerca das questões penais, processuais, de execução da pena, e também entendimentos do Poder Judiciário, a todo momento estão, né, sendo debatidos esses dois temas de grande relevância. Então, nós vamos trabalhar hoje bem rápido, simples. Aqui, a ideia dessa aula não é esgotar todos os pontos, mas sim trazer uma ideia básica para que vocês entendam o que houve de mudança pelo pacote anticrime, no artigo 52, que trata do RDD, do Regime Disciplinar Diferenciado, e também no artigo 112, que tratamos do regime de progressão de pena. Bacana? Então, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Elber, professor do WM Concurso. Tá joia? Antes de iniciar, pessoal, só lembrar a vocês aí que vamos começar o curso de Polícia Penal Minas Gerais. Na verdade, nós começamos essa semana, né? Essa semana foram algumas aulas iniciais, somente para contextualizá-los acerca do concurso, acerca de algumas informações básicas. Na verdade, vamos começar mesmo a partir de semana que vem, né? As inscrições estão abertas, são vagas limitadas e são aulas ao vivo. Você estuda onde você quiser, né, na hora que você quiser. E então tem aula 2 vezes a semana. Via de regra, essas aulas vão acontecer nas segundas e nas quartas-feiras. Logicamente, conforme, às vezes, alguns compromissos de professores, pode ser colocar, às vezes, uma aula na terça, uma aula na quinta, mas, via de regra, a aula vai ocorrer, vão ocorrer nas segundas e quartas-feiras, tanto na turma da manhã, quanto na turma da noite, de 7h30 até as 11h20, né? E lá das 19 horas até as 22h20 no período noturno. Tá joia? Inscrição aí, ó, tá o telefone, os telefones embaixo aí, com a Ana e com a Marina. Então, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando que nós temos lá o nosso curso online, que as aulas estão todas gravadas, né? Pode assistir quantas vezes você quiser, na hora que você quiser. Os livros digitais estão todos lá disponíveis para quem quer iniciar e dar continuidade ao estudo. Bacana? Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos, então, trabalhar, gente. Lei de Execução Penal. Meu nome é Elber, sou professor do WM. Vamos trabalhar, então, pontos importantes. Primeira coisa para a gente destacar também, né, gente? Né? Aqui, ó, esse nosso curso, ele tem uma filosofia diferente. Primeira coisa que a gente coloca para o nosso aluno, pela nossa experiência, né, enquanto nós somos concursados, passamos em concursos, pela nossa experiência também, profissional e experiência educacional, lembrando que quando a gente tem certos empecilhos para que a gente cresça, que a gente desenvolva, esses empecilhos, às vezes, não está, às vezes, no nosso físico, né, na nossa incolumidade, nossa integridade física, mas sim, às vezes, na nossa mente. Se nós entendemos que nós somos capazes de chegarmos aonde nós quisermos,
Isso já é um passo inicial, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que colocar na minha cabeça, no meu coração, que eu sou capaz, que eu tenho capacidade de ir aonde eu quiser, né? Basta eu acreditar. Então, essa imagem é muito forte, né? Ela destaca uma pessoa que tem uma certa deficiência física, mas, no entanto, a sua cabeça está focada no trabalho, no crescimento, na ascensão. Noutra vertente, tem uma pessoa que tem lá, né, todas as suas a plenitude física, mas às vezes o que falta é a compreensão mental, né? Às vezes a sua mente não está disposta a realizar, às vezes por questões traumáticas ou questões mesmo de não acreditar que é capaz. Então é importante destacar para vocês isso, que nós somos capazes, tudo depende da nossa credibilidade, se nós confiamos em nós mesmos, tá joia? Então a primeira informação importante aí no dia de hoje para nós buscarmos o nosso conhecimento. Tá joia? Deixa eu tirar isso aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero destacar, gente, são pontos importantes aí que nós temos aí na Constituição Federal acerca da execução da pena, né? Então, não adianta nada a gente trabalhar acerca de questões da lei de execução penal se nós não adentrarmos nos direitos fundamentais, né? Então é importante nós destacarmos aí a questão dos direitos fundamentais. Deixa eu colocar aqui para ficar mais didático para nós estudarmos. Então vamos lá. Gente, artigo 5º da nossa Constituição Federal estabelece, logicamente, além da nossa Constituição, nós temos normas internacionais de direitos humanos, a Declaração de 1948, né, a Declaração Universal de Direitos Humanos de 10 de dezembro de 1948, é uma norma internacional de direitos humanos, que entrou no Brasil com status de supralegalidade. Nós temos aí o Pacto de Direitos e Serviços Políticos, Pactos Sociais, Econômicos e Culturais, nós temos aí a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou chamado também de Pacto São José da Costa Rica, onde o Brasil foi signatário em 1992. Né? Então, pessoal, além dessas normas internacionais, nós temos aí na nossa Constituição Federal, dentro daquela pirâmide pura de Hans Kelsen, a teoria pura do direito, fala que a maior carta, que o maior documento de um país é a sua Constituição. E lá no artigo 5º da nossa Constituição, estabelece alguns direitos, né, no que tange alguns preceitos normativos, no que tange a execução da pena. Primeira coisa, destacarmos que a lei, olha lá, no seu inciso 46, destaca que a lei regulará a individualização da pena. Olha que interessante, nós não temos penas coletivas difusas, né? Nós temos penas em caráter da sua individualização. Exemplo, João e Maria cometem um crime, um assalto. Logo, João e Maria serão julgados, serão indiciados por meio do delegado de polícia, no caso do inquérito, serão processados pelo parquet, pelo Ministério Público, e serão julgados pelo juiz no devido processo, no due process of law, e serão condenados e cumprirão a pena conforme suas condutas. Nós temos aí a individualização da pena. Então, se João Maria cometeu um assalto, Maria estava na porta com o carro esperando João cometer um roubo, né, lá com um emprego de arma de fogo dentro de uma residência. A conduta de Maria foi uma e a conduta de João foi outra. Logicamente, todas as partes, né, do indiciamento, do processamento, da denúncia e do cumprimento, vai ter essa individualização. Questões lá, inclusive, pessoais, né? Lógico que esse crime, né, o liame subjetivo, ele vai se comunicar que é o roubo, mas cada um teve a sua conduta, cada um teve o seu comportamento, e cada um vai ser classificado, vai ter uma classificação dentro também do sistema prisional. A LEP fala isso. Então, importante destacar isso aí da Constituição, que ora foi desmembrado em normas também infraconstitucionais. Tá joia? Vamos lá, então, destacar o inciso 47, que no ordenamento jurídico, pessoal, não tem pena. Não tem pena. Pena de quê, professor? De morte. Olha aí, gente. A regra no ordenamento jurídico que não tem pena de morte. Mas alguns já ouviram falar aí no Brasil tem pena de morte, sim. Tem, mas o caráter de exceção, o caráter excepcional. Pessoal, olha que interessante. Quem está estudando direito pela primeira vez aí, há que se entender
que o ordenamento jurídico, hoje existe uma relativização do direito. O que é uma relativização, professor? O que é isso? Que hoje o direito é relativo, ele é relativizado. Eu lembro que lá na faculdade, alguns anos atrás, né, o professor falava, eu nunca esqueci, né, que o direito hoje ele é poroso, ele é lacunoso, ele é aberto, ele é dinâmico, ele é flexível. Ele vai se modernizando conforme a própria sociedade, ele vai tendo essa complexidade sociológica da sociedade. Então, a regra aqui no caso em tela é que não tem pena de morte. Professor, tem exceção? Tem. Olha aí, no caso de guerra declarada, o foro do artigo 84, inciso 19. Olha que interessante no caso em tela. Então, eu tenho caráter de exceção, sim, no caso de uma guerra declarada, né? Nós temos essa previsão lá no Código Penal Militar. Quem estuda conosco aí na Polícia Militar, né, já estudou comigo isso aí, lá no Código Penal Militar. Bacana? Então, isso é importante nós destacarmos. Também, a gente não tem pena de caráter perpétuo, né? Lembrando que nós vamos ver lá dentro da LEP, né, em outro momento, que a LEP tem um caráter retributivo, de retribuir, né, aquilo que ele fez, o criminoso, tem um caráter de prevenção, uma prevenção especial ou uma prevenção genérica. O que é uma prevenção especial? Que aquele ali, no caso, que aquela conduta ali, aquela punibilidade daquele agente, daquela pena, ele não volte mais a delinquir. Não volte mais a delinquir. Então, uma prevenção especial. E uma prevenção geral, para que outras pessoas, né, para que a sociedade veja que se cometer tal crime, tal delito, ele vai ter certa punibilidade. O nosso professor, o nosso maestro, Rogério Sanches, promotor de justiça do Estado de São Paulo, ele é claro nos seus documentos normativos, nas suas doutrinas acerca da punibilidade, acerca lá do caráter de penas, né? Que tem esse caráter de retribuir aquele mal que ele trouxe, aquele erro que ele cometeu, aquele ato desviante de uma tipicidade criminal que ora praticou, e tem um caráter preventivo, de preventivo especial, para que ele não volte a delinquir, e tem um caráter de preventivo geral, que é que ele sirva para a sociedade, né, de exemplo. E também tem um caráter de ressocializativo. Olha que interessante. Aqui, ó, eu tenho um caráter paradoxal, um caráter dicotomial acerca do caráter perpétuo. Por quê? A pena no Brasil, como nós dissemos, o nosso professor Rogério Sanches, inclusive até o nosso professor, o secretário de Justiça, né, de Minas Gerais, ora em tela, que está aí, ó, trabalhando cada vez mais, o nosso professor Rogério Greco, que é um dos maiores professores que nós temos na área penal, em tempos modernos. Ele fala também a questão da ressocialização, que a pena hoje tem esse viés de retribuir, de prevenir e de ressocializar. Por isso que a pena, no ordenamento jurídico no Brasil, não tem pena de caráter perpétuo. Então é importante nós destacarmos isso aí, tá joia? Trabalho forçado, olha só, também não temos pena de trabalho forçado. Olha só, a nossa Constituição proíbe o trabalho forçado. Agora, lembrando que o trabalho, conforme a LEP, nós iremos ver, quem já é meu aluno sabe de cor, o trabalho para aquele condenado, aquele que já foi transitado em julgado, ele é obrigatório. O trabalho, ele é obrigatório. Agora, no entanto, contudo, não há que se ter a devida ele ser forçado, porque o nosso ordenamento jurídico proíbe. Lembrando que quem está estudando para a Polícia Militar sabe muito bem, quem já foi meu aluno, que há certa permissibilidade do trabalho forçado lá na Convenção Americana de Direitos Humanos, ou chamado também de o Pax São José da Costa Rica, né? Lá tem esse caráter de permissibilidade. O Estado que adotar por força, né, a Convenção Americana tem essa possibilidade de adotar o trabalho forçado. É permissível, mas perante a OEA, a Organização dos Estados Americanos. Logicamente, o Brasil, quando ele foi, né, ele criou, por meio da Assembleia Nacional Constituinte, a nossa Constituição Cidadã de 88, chamada de Constituição Originária, ela dispensou, ela mitigou, ela afastou o trabalho forçado. Lembrando que o trabalho na LEP ele é obrigatório, né, naquele condenado. O preso provisório, o trabalho ele é facultativo. Da mesma forma, o preso político é facultativo. Tá joia? Então vamos lá, continuando nesse raciocínio, esse caráter epistemológico. Nós estamos fazendo um recorte aqui da lei, nós estamos fazendo um epistemo, um recorte, né, normativo. Vamos lá. Banimento também é proibido no ordenamento jurídico, não há que se falar em pena de banimento, ou seja, não aqui eu estou violando direitos fundamentais
pena de banimento. Em outro momento, vamos trabalhar bem mais claro que seja o banimento, né? Questões aí, também regras de nacionalidade, né? Questão de extradição, expulsão, deportação, né? Aqui não temos pena de banimento. E, de grande importância, destacar penas cruéis. Jamais, aqui se nós praticarmos no Brasil, no Estado democrático, republicano brasileiro, penas cruéis, nós estamos violando diversos documentos internacionais na proteção dos direitos humanos e fundamentais do cidadão. Sabemos que nós temos uma convenção contra penas cruéis, degradantes, tortura. A Constituição Federal também proíbe pena de tortura, né, tratamento cruéis, degradantes. Nós temos uma lei que protege de maneira infraconstitucional práticas delitivas em relação à tortura, né? A Lei 9455 de 97 também tema de grande importância que cai na sua prova. É uma questão certa também, a Lei 9455 de 97. Quem já estudou comigo sabe que nós já destacamos os pontos principais desta lei. Exemplo, um agente policial penal, por exemplo, faz utilização de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, como forma lá de aplicar um castigo, né? Ou seja, isso remete, por exemplo, à lei de tortura. É um crime que a pena acarretará a perda do cargo e função pública e a sua interdição pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, isso gera punibilidade ao agente com a perda da função pública. Então, é importante destacar isso para a tua prova. Bacana? Então, vamos lá, continuando. O inciso 48, a pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito e idade e sexo do penado. Gente, olha que interessante. Aqui, gente, isso é importante destacar demais. Quando lá no cumprimento da pena, haverá estabelecimento distinto nesses três pontos. Primeiro, natureza do delito. Aquele que cometeu o crime, por exemplo, de furto, uma subtração de coisa bem imóvel alheia, sem utilização de violência, grave ameaça, por exemplo, um furto de uma galinha, de uma manteiga, de um pão, para questão de subsistência, para garantir a dignidade humana, para que a pessoa não viva na situação de miserabilidade, é uma situação. Agora, no outro giro, eu tenho um cidadão que cometeu ali um estupro de vulnerável, aquele praticado um ato libidinoso, uma conjunção carnal com menor de 14 anos. Então, aí no caso em tela, eu tenho naturezas, eu tenho tipicidades criminais diferentes. Então, tem que separar esse joio do trigo, né? Outra coisa, idade. Tanto a idade tênue quanto a idade avançada. Nós temos aí no caso em tela, o menor de 18 anos, ele não cumpre pena em estabelecimentos prisionais. Na verdade, ele cumpre medidas, não penas, né? Ele cumpre medidas socioeducativas, previstas na 8069 de 90, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Nós temos aí as medidas protetivas, as medidas socioeducativas, no caso, a medida protetiva para adolescente e criança, e no caso, uma criança, somente as medidas protetivas. Então, um adolescente que comete, por exemplo, aí um homicídio, que é um ato infracional, né? Que é cometido, que é semelhante a um ato infracional, é a junção de crimes ou contravenções praticados por menor de idade, ele não vai para o estabelecimento penal, né? Ele vai lá por medidas socioeducativas, por exemplo, internação, uma liberdade assistida, uma prestação de serviço à comunidade, né? Ou seja, ele vai cumprir ali a medida socioeducativa em outros lugares. Logicamente, aquele também que tem uma idade avançada tem certos direitos, inclusive com força até do Estatuto do Idoso. A Lei 10.741 de 2003, que também é uma norma de grande relevância no contexto democrático republicano brasileiro. Então, natureza do delito, idade e sexo do apenado. Pessoal, nós estamos falando aqui de gênero, homem e mulher, né? Homem e mulher, eles ficarão em estabelecimentos distintos, ora bolas, para garantir a integridade, a incolumidade no caso do gênero, né? A mulher, o sexo, né? Fala que é o sexo mais frágil, questões fisiológicas, até mesmo para garantir, né? De fato, a integridade, no caso, da mulher. Então, o estabelecimento tem que fazer essa separação. Primeiro, natureza do delito, idade e sexo do apenado. De grande importância aí, isso para a nossa prova. Tá joia? Lá na LEP e na LEP federal, que é a 7210, quando nós entrarmos na LEP estadual, a 11.404 de 94, que são as normas de execução penal,
e no REDIPRE, que é o Regulamento Interno Disciplinar, no caso interno nós veremos que, no caso, pode haver, aqui no caso, na verdade, não, aqui está podendo haverá essa distinção, né? Natureza, idade, sexo. Lá nós vamos ver na LEP, em outro momento, claro, no momento em outra aula, que não pode haver distinção política, social, religiosa, olha que interessante, e racial. Não posso fazer distinção dentro do estabelecimento prisional de raça, religião, aspecto social ou político. Essas questões não há que se fazer discriminações, atos preconceituosos. O ordenamento jurídico proíbe. No que tange à natureza do delito, sexo e idade, aí sim é o caráter de permissibilidade, né, do caráter, né, na verdade, que impõe ali o estabelecimento penal fazer essa distinção. Tá joia? Vamos lá no 49. É assegurado ao preso respeito à integridade física e moral. Olha que interessante. Nós falamos e iremos falar em outro momento que o preso, mesmo que ele esteja cesseado do seu direito de ir e vir, a ele não são mitigados, a ele não são afastados demais direitos e garantias fundamentais. Então, se o preso, mesmo que nós concordemos ou não, nós, enquanto encarregados de aplicar a lei, o nosso papel é fazer cumprir a lei, fazer cumprir a Constituição, e a Constituição fala que o preso a ele é garantida a sua integridade física e moral. Logicamente, se o preso, ele, em determinado momento, ele estiver ocorrendo na sua conduta, no seu comportamento, numa resistência ativa, ele parte para cima do policial penal, ele quer agredir com chutes, socos, pontapés, às vezes com agressões não letais, ou com agressão até mesmo letal. Aí não. Né? Aí, no caso, iremos fazer o policial penal o uso diferenciado da força para repelir injusta agressão real iminente. Né? Ou seja, vai usar dos meios proporcionais, os meios moderados para neutralizar aquela conduta praticada por aquele condenado que esteja, aquele preso que esteja dentro do sistema prisional. Então, no caso, a regra é garantida a integridade física e moral. E até mesmo nós, agentes da lei, vamos respeitar, até mesmo quando utilizarmos o uso diferenciado da força. Por exemplo, o cidadão está vindo na minha direção, me dá ali, por exemplo, desferir golpes contra a nossa integridade, nós, agentes da lei, vamos usar ali, por exemplo, instrumentos de menor potencial ofensivo para neutralizar a conduta criminosa. Vamos utilizar ali, a calibre 12, munições de elastômero, a taser, a stinger, a sparks, nós chamamos armas de impulso elétrico, vamos utilizar tonfa, bastão, ou seja, nós vamos quebrar a resistência do infrator. Mesmo assim, vamos respeitar a integridade física e moral, porque essa intervenção nossa, pessoal, ela parte do princípio da proporcionalidade. Nós vamos ali repelir injusta agressão de maneira proporcional, que não haja o excesso, somente para fazer cessar aquela conduta agressiva, hostil, por parte do infrator. Bacana? Vamos sacar aí, vamos dar continuidade aí ao certame. Olha lá, 50. Gente, importante destacar aqui, as presidiárias, as mulheres que estejam no sistema prisional. Olha lá que interessante a elas algum direito. São asseguradas condições para que possam, olha lá, permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Gente, tem que fornecer, tem que dar esse direito, porque quem está sendo condenada é a mulher e não a criança. A criança, ela não pode sofrer aquilo que sua mãe causou dentro da violação dos direitos, né, a violação do ordenamento jurídico, aquilo que ela cometeu. Então, a criança tem o direito à personalidade, regras do Código Civil, tem o direito à dignidade humana, então ela não é afastada, não é mitigado os seus direitos fundamentais. Mas lembrando que aqui, só fala que é garantido o direito à amamentação, ponto. Não fala qual é o prazo, não fala qual que é o período. Aí lá na LEP, quem é meu aluno já sabe isso de cor, né? Já falei por diversas milhões de vezes, que na LEP delimita que no caso do período de amamentação, lá na LEP fala que é de no mínimo 6 meses o período de amamentação. É um direito fundamental. No mínimo 6 meses.
Mas, ora, aqui na nossa Constituição, somente estabelecemos que só garantido o direito à alimentação, ponto. Aqui a Constituição, dentro dessa teoria pura do direito, não colocou o prazo. Aí vem uma norma infraconstitucional que vem abaixo da Constituição, que é a Lei 72/1084, que vem dispor acerca desse período de amamentação, que é no mínimo 6 meses. Bacana? Tá vendo aí, ó? Questões de prova. Se cair conforme a Constituição, é o período de amamentação, ponto, não fala o prazo. Agora, preste atenção, se cair período de amamentação, é no mínimo 6 meses. Mas aonde está isso, professor? Na Lei de Execução Penal. Então, não confunda isso com a prova. Gente, essas abordagens que eu estou fazendo, isso aí nós trabalhamos bem, iremos trabalhar em outras aulas, em outros momentos. Eu estou trazendo aqui questões genéricas, abstratas, erga omnes, né? Vamos entrar agora naquilo que hoje é o nosso objetivo. Isso aqui é somente, nós estamos fazendo a contextualização constitucional de alguns direitos e garantias fundamentais, ora previstos aí na nossa Constituição, lá no artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Bacana? Gente, vamos começar então a trabalhar. Vou passar aqui uns pontos importantes, destacar do RDD, artigo 52. Professor, esse artigo, ele é importante? Gente, vou responder demais, é importante demais. Professor, esse artigo vai cair na sua prova? Sem sombra de dúvida. Quem está estudando comigo aí sabe muito bem. Esse artigo aqui, sem sombra de dúvida, vai cair na sua prova. Mas por que, professor? Porque nós tivemos uma alteração do pacote anticrime, né, da Lei 13.964, que alterou, né, o RDD, as regras do RDD. Né? Ora bolas. Então, sem sombra de dúvida, importante destacar para a sua prova. Gente, o examinador, o que ele vai pedir numa prova de concurso? Eu aí, ó, eu estou galgando, né, nessa área de concurso, estudando, ministrando aula em vários cursos em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Eu tenho praticamente quase 19 anos, né? Eu acho que eu estou ficando velho mesmo, né? Ficando mais experiente, na verdade, né? Há 19 anos galgando essa área do concurso. E o concurseiro sabe muito bem que o que cai na prova não é aquilo que todo mundo sabe, não é aquele que todo mundo já está sedimentado. No entanto, o que cai na prova são questões novas, são questões atualizadas do ordenamento jurídico. Por que o que cai na prova é atualizado? Porque o Estado, o poder público, ele quer saber se o novo agente da lei, se o novo funcionário público, ele está atualizado no que tange a questões técnico-jurídicas, as questões legislativas, os documentos, ora, que estão lá em vigor. Porque nós, funcionários, servidores públicos, aquele que está entrando, servidores militares, nós fazemos cumprir a lei. Nós garantimos a ordem pública, o bem-estar social. Nós garantimos o cumprimento da lei. E para que eu cumpra a lei, eu tenho que conhecer a lei, eu tenho que conhecê-la. Então, é importante destacar que o que cai na prova, geralmente, são as questões mais atuais, né? De uma lei, de uma legislação, justamente para ver se você, um novo funcionário público, está atualizado, porque vai ser você daqui um dia, daqui um mês, daqui 3 meses, um ano, você vai será aquela pessoa que vai fazer o outro cumprir a lei. E se você vai fazer o outro cumprir a lei, você tem que saber da lei. Você tem que se atualizar. Então, geralmente, o que cai na prova do concurso, as questões mais atuais, mas ali, ó, que foram publicadas recentes, justamente nessa ideia, nessa finalística, que você tem que saber aquilo que, de fato, vai cair na sua prova, que é aquilo que você vai executar no seu cotidiano, no seu dia de trabalho. Né? Então, o que acontece conosco aí dentro da máquina pública? Bacana? Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos trazer alguns pontos importantes disso aí. Olha lá. O RDD. O que é o RDD, professor? É o Regime Disciplinar Diferenciado. Olha que interessante. Alguns doutrinadores falam que é aquela antiga solitária, né? Aquela antiga solitária que a gente vê naquele filme, o cara fica na solitária, isolado, né? Sozinho numa cela, aquele cara, aquele preso de alta periculosidade,
aquele preso perigoso, ele vai ficar numa solitária, né? A gente vê naqueles filmes, né? Aquela solitária que fica lá, o cara fica totalmente isolado, às vezes até o cumprimento da pena dele toda, porque ele é de alta periculosidade. É um pouco semelhante, né? Mas lembrando que o ordenamento jurídico proíbe, né, essa tal solitária, né? Não existe no Brasil essa solitária. É só mesmo questões que a gente vê no filme e outros países. No Brasil, nós temos regras a serem seguidas. Nós temos o RDD, né? Olha que interessante. Nós tivemos, então, uma mudança do pacote de crime, né, acerca desse RDD. Né? Esse RDD, gente, é uma forma, é uma sanção disciplinar a um preso que, nós vamos ver, ele tem um RDD chamado de RDD punitivo ou um RDD cautelar. Por exemplo, punitivo, quando ele comete lá um crime doloso que constitui falta grave. Agora, nós temos o RDD cautelar, é aquele preso de alto risco à segurança interna do estabelecimento, né? Ou da sociedade. Por exemplo, aquele cara é um chefe de uma organização criminosa, um chefe de uma milícia, um chefe de uma associação criminosa, aquele que compõe um grupo de uma facção criminosa. Então, nós chamamos isso de RDD cautelar. O que é cautelar? É uma medida ali, ó, preventiva. Por exemplo, chega um preso, um preso lá no que nós detemos e capturamos, lá levamos a condenação, aquele preso que está, por exemplo, é um chefe de uma facção criminosa, às vezes tem pertencimento lá no PCC, no Comando Vermelho, e outras facções aí no Brasil. Nós temos aí, fora do Brasil, né, aquelas organizações criminosas, Al-Qaeda, Al-Qaeda, Hezbollah, o Estado Islâmico, né? São grupos aí paramilitares que usam técnicas e táticas de intervenção, mas não a favor do Estado, e sim contra o Estado democrático republicano. Né? Então, nós temos aí, no caso de ideia, nessa celeuma, o RDD. Então, o RDD, gente, para que esse cara ele tenha uma forma de tratamento diferenciado no sistema prisional. Primeiro, se ele lá cometeu um crime doloso, constitui falta grave. O que é o crime doloso, pessoal? Artigo 18 é aquele que pratica a conduta, aquele que tem intenção de praticar, que quis o resultado, ou ele assume o risco dos seus efeitos. Nós chamamos isso de dolo direto ou dolo eventual. Ele assume o risco de produzir o efeito, o dolo eventual. Né? Constitui uma falta grave. Então, prática de crime doloso constitui falta grave. Isso está previsto aqui na LEP e está previsto lá no REDIP e no REMP. Tá joia? É importante destacar. E quando ocasionar a subversão da ordem da disciplina interna. Pessoal, olha que interessante aqui, ele quer fazer um motim, o preso. Ele cometeu o crime doloso, que constitui falta grave, e quando ocasionar essa subversão da ordem da disciplina interna, o cara quer provocar um motim, ele quer, às vezes, tomar o estabelecimento, quer gerar uma rebelião, por exemplo. Então, esse cara, ele tem que ser tratado de maneira diferenciada. Esse cara tem que ter uma sanção disciplinar para que, de fato, ele possa buscar realinhar o seu comportamento, para que ele possa realinhar a sua conduta. Né? Isso sujeitará também, não só o preso condenado, mas também o preso provisório, ou, né, no caso, o condenado provisório. O provisório é aquele que não exauriu ali a sua culpabilidade, ou seja, ainda presume ser inocente, ainda ele pode estar sendo exercendo ainda o direito do duplo grau de jurisdição, né? Ou seja, está tendo o direito ao recurso no caso em tela. Nacional ou estrangeiro, né? Então, tem essa ideia, né? E sem prejuízo da sanção penal. Então, nós estamos tratando aqui do RDD. Primeiro, é interessante destacar que é uma sanção disciplinar. Olha que interessante, numa prova que aconteceu no último concurso, né, se não me engano, no último ou penúltimo concurso do Ministério Público de Minas Gerais, uma prova para promotor de justiça, olha lá, hein, promotor, caiu isso aí. Falou que lá no caso o RDD é uma sanção penal. Não. O RDD é uma sanção disciplinar. É uma sanção disciplinar, está previsto no artigo 53, no próximo artigo. Então, tá vendo? Tantas informações que são do RDD. Então, interessante nós destacarmos. O RDD, então, nós tivemos essa alteração, né, nesse pacote de crime. Logicamente, a doutrina aqui tem se questionado esse recrudescimento, né, tem feito várias críticas, né, acerca dessas mudanças do pacote de crime, porque houve o recrudescimento, houve ali, ó, uma piora, né, um rigor maior do cumprimento do RDD ao preso, né? Olha lá, importante destacar essa questão de prova agora, hein? Vamos lá, hein? Duração do RDD. Professor, isso mudou no pacote de crime? Mudou. Isso foi alterado pelo pacote de crime. Isso vai cair na prova, professor? Vai, é claro que vai cair na prova, porque isso aqui tá bem recente, tá novo, né?
Então, isso aqui é de grande importância aí para a tua prova, meus irmãos. Tu tem que ficar atento aí a todo momento. Olha lá, pessoal, a duração agora do RDD. Gente, esse RDD, ele tinha um prazo de 360 dias. O prazo do RDD era de 360 dias. Professor, mudou? Mudou, meu amigo. Agora não é mais 360 dias o RDD. A duração agora é máxima de 2 anos. Olha aí, pessoal. E aqui na redação anterior, falava que era de 360 dias, né? No caso em tela, sem prejuízo de uma sanção, sem prejuízo de repetição da sanção, por nova falta grave da mesma espécie, até o limite de 1/6 da pena aplicada. Olha que interessante no caso em tela. Então, se o Cabuquim ele fosse condenado lá 6 anos e fosse cumprir um RDD lá 360 dias, no máximo que ele poderia cumprir é 1 ano, só mais 1 ano no RDD. Aí, o que acontece? Nós tivemos essa alteração agora do pacote de crime, falou que, olha lá, a duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição, de sanção pela nova falta grave da mesma espécie. Aqui não colocou, gente, o lapso temporal dessa prorrogação, né, dessa repetição, na verdade, de punibilidade. Não colocou. Então, aqui no caso, não delimitou que vai ser somente 1/6 da pena aplicada. Vai ter a nova repetição por nova falta da mesma espécie. Agora, não colocou o prazo. Se não colocou o prazo, pode ser ad eterno. E aquilo ali, quem vai analisar no caso interno? Vai ser o juiz da vara de execuções penais, né? Olha que interessante, aqui houve um recrudescimento, houve ali um rigor maior, nós chamamos isso de novatio legis imperius, né? Ou seja, nós trouxemos aí uma legislação para trazer maior rigor, maior recrudescimento no cumprimento da pena no que tange ao RDD. Bacana? Então, em outrora, antes da lei, da promulgação da publicação da lei 13.964, o RDD era 360 dias até o limite de 1/6 da pena, de 1/6 da pena aplicada. Então, tinha um certo limite, agora não tem. Se de fato, se ele repetir a nova falta grave, no caso interno da mesma espécie, né, há que se ter ali, essas repetições do cumprimento do RDD de até 2 anos, e aquele ali vai se repetindo. Olha que interessante. Então, esse é o RDD punitivo, ele vai se repetindo com uma sanção disciplinar. Bacana? Olha lá. Então, esse prazo pode ser renovado sem tempo de limite, que antes tinha limite, agora não tem mais limite, ou seja, houve o recrudescimento, houve aí o novatio legis imperius. Bacana? Olha aí, recolhimento em cela individual, tranquilo, né, gente? A gente sabe muito bem que já tinha essa permissibilidade. O recolhimento, quando o condenado ele está no cumprimento de pena, ele tem que ser recolhido em cela individual, né? Tanto aquele condenado também quanto aquele que está no RDD. A famosa conhecida solitária, conhecida só nos filmes, né? Lembrando que no artigo 45 da LEP fala que ela tem que ser respeitada a integridade física e moral do preso, do condenado. É proibido cela escura, nós já falamos, né? Meu aluno já sabe isso de cor, é proibido cela escura e sanções coletivas. Lembrando que as sanções, nós falamos agora há pouco, as sanções são individuais, né? Então, é proibido cela escura e são vedadas sanções, o que, amigos? Sanções coletivas. Então, é importante destacar isso para a prova. São proibidas sanções coletivas, sanções elas são individuais, né? Tanto lá da criação da lei, quanto do processo legislativo, quanto da condenação e quanto lá no cumprimento da execução da pena. Bacana? Visitas. Olha que interessante também, nós tivemos uma mudança. Olha aí, pessoal, essa aqui também de grande importância. Hoje as visitas, quando o preso ele tiver no RDD, ele pode receber visita, professor? Pode, mas nós tivemos o recrudescimento, que antes as visitas, desculpa, pessoal, elas eram semanais, de 2 pessoas, sem contar as crianças, ou seja, 2 pessoas e mais as crianças. Agora não, as crianças também entram no número, né? Olha lá, 2 pessoas, lembrando que as crianças entram no número, e agora não tem mais contato. Olha lá, se o cara estiver no RTT, meu irmão, está sem contato, olha lá, impedindo o contato físico e a passagem de objetos, né, da pessoa por família. Agora, e o terceiro, professor? Eu tenho um vizinho que é meu, quero chegar lá, né, que é próximo lá, quer entrar para visitar o preso no RDD. Ele entrava nessa situação aqui,
de 2 pessoas. Agora piorou. Esse terceiro, se ele quiser entrar para visitar o preso, né, ele tem que ter autorização do juiz. Olha aí, pessoal, hoje houve uma piora. Houve inovação velhos impérios, né? Ou seja, houve um recrudescimento, né? Houve um inovação legis impérios, houve um recrudescimento. Então é importante destacar que antes as visitas eram semanais, agora são quinzenais. E essas 2 pessoas contam agora, inclusive, terceiro e crianças, que antes não contavam. Né? Ou seja, agravou a situação, piorou a situação. Né? Nós temos aí, então, no caso em tela. Olha lá, com duração de 2 horas, tranquilo, né? Beleza, sem estresse nenhum. Então, gente, houve um recrudescimento, né? Vamos lá, vamos caminhar. Direito lá, a saída da cela por banho de sol. Aqui houve uma melhora para o preso. Olha que interessante. Nós vimos até agora que houve um recrudescimento, né? Um rigor maior. Aqui, em certa parte, né, a doutrina, né, fala que houve uma melhora para o preso no EDD, no que tange ao banho de sol. Por quê? Antes o banho de sol era individual, agora ele pode ser em grupo de até 4 pessoas. Professor, pode ser qualquer pessoa esse grupo? Não, tem que ser grupo de 4 pessoas que no caso não componham, né, o mesmo grupo criminoso. Então, olha que interessante. Pode ser grupo de 4 pessoas, mas que não compõem o quê? O mesmo grupo criminoso. Às vezes, uma organização criminosa, uma milícia privada, no caso em tela. Bacana? Então, aqui também, aqui, na verdade, né, trouxe uma melhora dentro do sistema do RDD. Bacana? Olha que interessante também aqui essa mudança aí no que tange as entrevistas, né? As entrevistas com os presos. Olha só, deixa eu colocar a letra aqui para aumentar, para dar uma melhor caráter pedagógico para os senhores. Olha lá. Então, também nós tivemos essa alteração pelo pacote de crime da Lei 13.964 de 2019. Olha lá. As entrevistas dos presos, gente, sempre monitoradas. Agora, professor, o senhor falou que o direito, ele é relativo, ele é relativizado. Tem exceção? É claro, nós temos exceção. O ordenamento jurídico fala que não tem, sempre monitorados, mas logicamente que tem exceção. Ou seja, qual que é a exceção, professor? É aquelas entrevistas com o seu defensor. Gente, Estatuto do OAB, nós temos regras aí que o advogado ele tem o direito de conversar separadamente com o seu cliente, né? Agora aqui, ó, temos também uma situação que é mais rigorosa lá. Tem a situação de impedimento de passagem de objetos. Nós temos aqui diante, igual aqueles filmes americanos, né? Aquele vidro blindado que não se passa, né? Aquele contato físico de objetos, né? Salvo quando o juiz autorizar. Então, olha que interessante. Nós temos aí no caso em tela, todas as entrevistas, né, gente, vão ser gravadas, audiovisual, né? No caso em tela, justamente para trazer um rigor maior, né, o cumprimento do RDD. Exceto no caso das entrevistas, do contato direto com o seu advogado, o seu defensor constituído, né? Então, aí não tem que se garantir, né, a privacidade daquele contato com o advogado constituído. Bacana? E não pode passar objeto, salvo se o juiz autorizar. Fiscalização de conteúdo de correspondência. Isso aqui, gente, já tinha a doutrina, né, os nossos doutrinadores penalistas já tinham esse entendimento, né, que poderia ser quebrada a correspondência, e agora, por força de lei, foi acrescentado pelo pacote de crime. Lembrando que a doutrina já entendia, a jurisprudência dos tribunais também já entendia por quê. Nessa seara, nós temos aí a supremacia do interesse coletivo, né, a garantia da ordem. Então, quando uma carta, uma correspondência do preso é aberta, porque o Estado não quer abrir para violar a intimidade, não. Ele quer abrir justamente na garantia da ordem pública, da preservação de vidas, na garantia do cumprimento da lei. Então, por isso que, no caso, tem esse caráter autorizativo. Porque aqui em tela, o que vai prevalecer nesse sopesamento de princípios? Vai prevalecer a garantia da ordem, a preservação da vida e o cumprimento da lei. Bacana? Então, essa é a ideia. Participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferências. Gente, importante destacar isso aqui, a modernização, no caso aí, das audiências, né? Isso aí o Poder Judiciário já está realizando, né? Quem trabalha com o Poder Judiciário sabe muito bem. As videoconferências, ou seja, uma modernização, uma tecnologia
de fato, para facilitar, né, essa persecução criminal, tanto lá na fase de indiciamento, fase de processo, fase, inclusive, de cumprimento da sua pena. Então, no caso, audiências judiciais agora pode acontecer, pessoal, olha aí, ó, onde pode destacar preferencialmente por videoconferência, né? E o defensor, ele vai ficar no mesmo ambiente que o preso. Olha só, justamente para dar aquele assessoramento ao preso. Então, é importante destacar essa realização de videoconferência. Essa é uma modernização, né? Ou seja, o juiz fica lá no fórum, o promotor de justiça fica no fórum, e o preso e o seu advogado fica, às vezes, lá no sistema prisional. Isso vai otimizar a máquina pública, isso vai reduzir gastos, isso vai reduzir lá, ó, o risco de fuga, ou seja, vai trazer uma modernização lá nas audiências, dentro do Poder Judiciário, na execução da pena, né? Então, de grande importância, isso nós destacamos. Bacana, pessoal? Isso é a modernização do sistema. Tá joia? Tranquilo? Beleza. Olha lá, pessoal. Então, o RDD aplica-se, né? No caso, nós falamos aos presos provisórios, nós vimos, condenados nacionais estrangeiros. Agora, nós temos agora o chamado RDD cautelar. Nós falamos lá no início da aula e vamos ratificar. O que é o RDD cautelar? Professor, esse cara não cometeu crime, constituindo falta grave, nem subversão da ordem. Mas ele vai para o RDD? Ele pode ir para o RDD? Pode. Em que circunstância, professor? Olha lá. Esse cidadão, ele apresenta alto risco. Alto risco para quem? Para a ordem e para a segurança. Nós falamos que um chefe de organização criminosa, por exemplo, o serial killer, um matador em série, né? Ou seja, aquele preso de alta periculosidade, ele já chega dentro do estabelecimento prisional, né, de alto risco. Então, esse cara já vai para o RDD direto, nós chamamos o RDD cautelar, né? Importante destacar. Olha lá. E o segundo ponto, que vai para o RDD direto cautelar, igual nós destacamos, né? Fundada a suspeita de envolvimento e participação, olha lá, esse cidadão, ele participa em quê? Organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada. Professor, o que é isso aí, né? Nós temos organização criminosa, nós temos essa previsibilidade lá na Lei 13.850 de 2013, Lei 12.850 de 2013, que é a Lei de Organização Criminosa. Milícia, nós temos a previsibilidade no artigo 288A do Código Penal, e associação criminosa também, temos essa previsibilidade no artigo 288 do Código Penal. Organização criminosa, associação criminosa e milícia. Tem outra aula minha que eu destaco aí essas diferenças. Aqui nós não iremos esgotar isso, porque não é nosso objetivo. Então, mas aquele caboquinho, aquele preso, que ele tem fundada a suspeita, que ele tem um envolvimento, uma participação, ele está ali, ó, junto com aquele grupo criminoso, aquela facção criminosa, ele já vai para o RDD de cara, porque ele é de alta periculosidade. Nós chamamos isso de RDD cautelar, pessoal. Isso é importante nós destacarmos isso para a tua prova. Olha lá, questão de prova agora, hein? Essa mudança e essa alteração pelo pacote anticrime. Isso aqui, gente, sem sombra de dúvida, meus irmãos, isso vai cair na tua prova. Então você tem que ficar vivão nisso aí, você tem que ficar atento. Olha lá, no caso aí, ó, se o preso, se ele exercer liderança, olha aí, pessoal, vamos destacar. Se ele exercer liderança em organização criminosa, associação criminosa, milícia privada, né, nós acabamos de destacar, ou que tem atuação em 2 ou mais estados da federação, ele tem que cumprir o RDD aonde, pessoal? Aonde que ele vai cumprir obrigatoriamente o que? O RDD. Olha lá, ele vai cumprir em estabelecimento prisional federal, obrigatoriamente. Gente, essa foi uma introdução do pacote anticrime. Não tenho sombra de dúvida que isso vai cair na tua prova, porque isso é algo novo, isso é algo que está jorrando aí da atualidade. Então, se o cara ele exerce liderança em uma organização criminosa, a Lei 2.850 de 2013, associação criminosa, artigo 288 do Código Penal, milícia privada, artigo 288A do Código Penal, ou ele tem uma atuação interestadual, o que é isso, professor? 2 ou mais estados da federação, né? Ele obrigatoriamente, olha aí, gente, ó, vamos dar esse destaque aí, ó, porque isso aqui vai cair na tua prova. Ele obrigatoriamente, ele tem que cumprir a pena, ele tem que cumprir o RDD no estabelecimento prisional federal, de grande importância aí para a sua prova.
Bacana? Professor, e qual que é aqui, como é que vai ser? Tem prorrogação desse RDD cautelar? Tem. O RDD cautelar, nós vimos lá no RDD caput que ele pode cumprir o RDD em 2 anos, né? Até 2 anos, e se cumprir, se ele tiver nova sanção, aquele ali vai renovando, não tem prazo. Agora, aqui no caso em tela, vai sendo renovado progressivamente, sucessivamente, período de 1 ano, se ele mantiver, né, de alto risco. É claro, o cara vai, ele de um dia para o outro, ele não vai deixar de ser de alto risco, né? Ele, se ele continuar compondo organização criminosa, associação criminosa ou milícia, vai sendo renovado de ano em ano. No RDD cautelar, gente, essa prorrogação vai ser de ano em ano, por ano em ano. Lá no RDD punitivo, que é o caput, é de até 2 anos e não tem prazo para essa renovação. Aqui, no RDD cautelar, tem. O RDD cautelar vai sendo sucessivamente prorrogado enquanto permanecer de alto risco, pertencer à organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada. Então é importante destacar isso aqui para a tua prova, isso é algo novo, né? Isso é algo novo. Continuemos. Olha lá, no caso aí nós falamos, né, a questão das visitas. As visitas quinzenais, elas vão ser gravadas em sistema de áudio e áudio e vídeo, né? Ou seja, vídeo, as gravações, justamente ali para dar segurança dentro do sistema prisional. E com autorização judicial, olha lá, fiscalizada por agente penitenciário, que hoje não é mais agente penitenciário. Nós somos agora, vocês, né, os futuros policiais penais do Estado de Minas Gerais. Então, essas visitas do RDD serão gravadas e com autorização judicial fiscalizada pelos policiais penais. Tá joia? Olha que interessante esse parágrafo 7 aqui. Após os primeiros 6 meses do RDD, o cidadão lá, o preso, ele não recebeu visita. Ele tem um outro direito, professor? Tem. Que outro direito que ele tem? Contato telefônico, olha lá, que vai ser gravado justamente, né, audiovisual, tem essa gravação, né, no caso, o áudio, né, com uma pessoa da família, 2 vezes por mês e por 10 minutos. Gente, olha que interessante. Aqui no caso aí nós vimos que ele tem o direito à visita. Confere? Ele tem o direito à visita. E a visita vai ser quinzenal. Professor, ele não recebeu visita. E aí? Pode ele ter esse contato telefônico, que vai ser gravado, uma pessoa da família, 2 vezes por mês e por 10 minutos. Gente, questão de prova demais. O que eles podem fazer na hora da prova aqui? Vamos ficar atentos. Olha lá. Em vez de colocar 6 meses, eles põem o quê? 3 meses, 4 meses, pode confundir. Lá no caso, telefone, lá, contato telefone, eles falam que não é gravado. É gravado. Lá na prova, eles falam que é uma pessoa da família, eles põem 2 pessoas da família, uma. Lá na prova, eles falam que é 1 vez por mês, não, são 2 vezes por mês. E lá na prova, eles falam que é por 10 minutos, não. Lá na prova, eles põem que é 5 minutos, não, é por 10 minutos. Bacana? Então, gente, esses pontos aí, ó, importantes que nós tivemos do pacote anticrime, né? Nós tivemos aí do pacote anticrime no que trata do RDD. No que trata do RDD. Então, gente, olha que interessante aqui no caso em tela. Essas mudanças que nós tivemos no RDD, no regime disciplinar diferenciado, não tenho sombra de dúvida, isso vai cair na tua prova, porque isso trata de direitos fundamentais do preso, houve um recrudescimento, uma inovatio legis impégios, ou seja, uma piora aí, um rigor maior no cumprimento, né, no caso, dessa sanção disciplinar, que não é uma sanção penal, no caso do preso, e que de grande importância para a sua prova. Pessoal, espero eu ter sido muito claro, conciso e preciso nessas informações, que, ora, sem sombra de dúvidas, cairão no seu concurso, na sua prova de policial penal. Tá joia? Então, só para ratificar, iremos começar o nosso curso essa semana para a semana que vem, né? As inscrições estão abertas, vagas limitadas, aulas ao vivo com o professor Elber, professor Eliezer, a doutora Thalita, doutor Paulo, são os advogados aí, né, de alto notório saber jurídico, né? Nós temos o professor Rodrigo Fonseca, um dos melhores professores do Estado de Minas Gerais, Marcelo Cury, que é o nosso professor de raciocínio lógico de grande experiência, né? De grande experiência aí na área de concurso. Bacana? Faça a sua inscrição lá, caminhe conosco, que a ideia é essa, nós vamos levar você à sua aprovação. O nosso foco é esse, trabalhar de maneira conjunta com vocês. Bacana? Grande abraço, muito obrigado à presença de todos e até a próxima aula. Um grande abraço e sucesso. Valeu!